Olá, bom dia! Mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é quarta-feira, 24 de setembro de 2025, e a gente continua a nossa exploração do estudo da semana. O tema de hoje, nos leva para um momento chave lá em Êxodo, né? É a hora que o tabernáculo fica pronto, é dedicado, e aí a forma como Deus aparece ali. É demais. A gente vai usar principalmente o capítulo 40 de Êxodo, mas claro, conectando com outras partes da Bíblia para ter a visão completa. A ideia é entender como é que o pessoal lá, os israelitas, perceberam essa presença de Deus, o que isso significou para eles, sabe? E quem sabe o que essa busca por Deus pertinho ainda fala pra gente hoje. Ok, vamos lá, mergulhar nisso. Então, esse é capítulo 40 de Êxodo, parece mesmo um fim de ciclo, né? Depois de sair do Egito, receber a lei, todas aquelas instruções super detalhadas, finalmente montaram a tenda e tem até a data, né? Primeiro dia do primeiro mês do segundo ano depois da saída. Tá lá nos versículos 2 e 17. Aí o texto fala, bem direto no 3:3. Assim Moisés acabou a obra. Parece simples, né? Tipo, terminou a construção. Mas essa frase, ela tem um peso, não acha? Quase um eco. Exatamente, você pegou o ponto. Essa frase, acabou a obra, ela não está ali por acaso, não. Funciona quase como um marcador teológico importante na Bíblia. Um paralelo mais óbvio e super forte é com a criação, lá em Gênesis. Lembra? Gênesis 2, versículos 1 a 3. Diz que Deus concluiu a obra da criação no sétimo dia e descansou. É Deus estabelecendo a ordem do universo. Ah, verdade. A mesma expressão. Pois é. E aí, aqui em Êxodo 40:33, a mesma linguagem para terminar o tabernáculo, que não era só uma tenda, né? Era tipo um mini-universo, sabe? A ordem de Deus no meio do povo, a casa dele ali. E não para aí. Mais para frente, em 1 Reis 7:51, a mesma ideia. Acabar a obra na conclusão do Templo de Salomão, que foi o sucessor do tabernáculo, né? A presença de Deus agora fixa em Jerusalém. Nossa, então é de propósito mesmo essa repetição, não é só sobre terminar um trabalho, mas sobre etapas no plano de Deus para quê? Para morar com a gente de novo? Precisamente isso. Essa sequência, criação, tabernáculo, templo, ela conta uma história maior. Deus querendo restaurar aquela comunhão que a gente tinha lá no Éden, sabe? Que se perdeu. Cada obra acabada dessas é um passo para ele voltar a estar presente no nosso meio. O tabernáculo, nesse sentido, era mais que tijolo e pano. Era um modelo do céu, um símbolo que apontava para algo maior. E, no fim das contas, para a promessa da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Sim, lá em Apocalipse 21, versículos 2 e 3, diz que a cidade é o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde ele vai morar com o povo dele de forma total, direta. É um arco narrativo incrível, né? Deus buscando essa proximidade o tempo todo. Fez todo sentido, olhando assim, Deus construindo pontes de volta pra gente. Ok, então Moisés termina essa estrutura super simbólica e a resposta de Deus. Como é que eles souberam, sem dúvida nenhuma, que Deus tinha aceitado e estava ali? O texto é bem claro, né? O versículo 34 de Êxodo 40 é forte. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa glória, fico tentando imaginar a cena. Não era uma coisa discreta, certo? Era algo visível, forte, talvez até meio assustador. Como era isso? Com certeza era algo muito real, tangível mesmo, e poderoso, avassalador. A Bíblia usa palavras fortes. Essa nuvem, muitas vezes é ligado ao que a tradição chama de Shekinah, sabe? Vem do verbo hebraico para habitar. É a presença de Deus ali, manifesta, gloriosa. E a glória em hebraico é kabod, que encheu tudo. Não é só luz, brilho. Kabod tem a ver com peso, substância, honra, a magnificência de Deus mesmo. E está ligado ao caráter dele, santidade, poder, mas também a bondade, o amor. A bondade também. Interessante. Lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus lá em Êxodo 33? Deus disse que ia fazer passar a sua bondade diante dele.
Então, essa glória visível era tipo a manifestação externa dessa santidade e bondade de Deus. Era tão forte que, no começo, nem Moisés conseguia entrar na tenda. Está lá no versículo 35. Lembra a sarça ardente? Que o lugar era santo, exigia respeito, reverência. Imagina o pessoal no acampamento, vendo aquela nuvem descer, a tenda brilhando com essa presença. Pesada, luminosa, devia ser um lembrete constante de quem estava ali com eles. Exatamente. E não foi só para a inauguração, não. A nuvem de dia e a coluna de fogo de noite viraram o guia deles pelo deserto. Êxodo 40, 38. Pensa na importância disso. Um GPS divino. Tipo isso. No meio do nada, um lugar perigoso, incerto, eles tinham um guia visível dia e noite. Não era só um símbolo. Era a garantia real, diária, de que Deus estava ali, protegendo, guiando, acompanhando. Era para eles sentirem na pele, sabe? Não só que Deus existe, mas que Ele está perto, cuidando. E aí entra o papel do Moisés na cerimônia, que foi fundamental. Ele não só construiu tudo como Deus mandou, mas ele que fez a consagração. Ungiu tudo com óleo, o tabernáculo, os móveis, consagrou Arão e os filhos para o sacerdócio, vestiu eles e tudo. Certo. Ele passou por todas as áreas, pátio, lugar santo, e naquele dia especial até o lugar santíssimo, dedicando tudo a Deus e começando os serviços ali. Número 7 também fala disso. E tem aquele detalhe curioso, né, do Moisés poder entrar no lugar santíssimo nesse dia. Porque depois ficou super restrito. Sim, isso é bem importante. Naquele dia da inauguração, Moisés, como o líder ali, o mediador da aliança, ele pôde entrar no lugar mais sagrado. Isso é incrível porque, depois que o sacerdócio começou a funcionar para valer, só o sumo sacerdote podia entrar lá. Só ele. Só ele e só uma vez por ano no dia da expiação. E ainda tinha todo um ritual para ele não morrer lá dentro por causa da intensidade da presença de Deus. Levítico 16 fala disso. Essa permissão para Moisés na inauguração talvez mostrasse a autoridade única dele naquele momento. Mas a restrição depois, nossa, mostra demais a santidade de Deus, a seriedade do pecado que separa a gente. É um equilíbrio, né? Deus quer muito estar perto, mas a santidade dele exige respeito, um caminho preparado por ele. Esse equilíbrio é fascinante mesmo. Deus quer perto, mais a santidade. E essa ideia de Deus morando fisicamente ali, mesmo que de forma mediada, não parou ali, né? Você falou que aponta para Nova Jerusalém. Mas tem uma ponte antes disso, não tem? No Novo Testamento, algo ainda mais profundo. Tem, com certeza. A história não dá um salto do deserto para a eternidade. Tem um cumprimento no meio do caminho que é central, Jesus Cristo. O apóstolo João faz essa conexão de um jeito lindo, lá no começo do evangelho dele. João 1,14, ele diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa palavra habitou, no grego, é eskenou. Sabe o que significa literalmente? Não. O quê? Armar sua tenda. Montar seu tabernáculo. João está fazendo um paralelo direto, intencional. Uau, sério? Então João está dizendo que Jesus, a palavra de Deus, ele veio e literalmente montou a tenda dele, o corpo humano, aqui no meio da gente? Exatamente. A encarnação de Jesus é o cumprimento máximo daquele desejo de Deus lá do tabernáculo, morar com a gente. Aquele Deus superpoderoso cuja glória quase ninguém aguentava ver, agora se torna acessível. A gente pode tocar, ouvir, na pessoa de Jesus. Ele não é só um Deus que visita de vez em quando. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. A presença que estava na nuvem, na glória do santuário, agora caminha, fala, come, ensina, cura. Em Jesus. É a Shekinah de carne e osso. Nossa, isso muda tudo. Proximidade. Começa lá no Éden, Deus passeando com Adão e Eva. Depois da queda, vem o tabernáculo no deserto. Aí o templo em Jerusalém. E então, o ponto alto até agora, Jesus, Deus morando aqui. E tudo isso ainda aponta para a promessa final. Lá em Apocalipse 21, a nova Jerusalém desce e a voz diz: "Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Deus mesmo estará com eles." E nessa cidade final não tem mais templo físico, né? Exato, Apocalipse 21:22. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário.
A presença de Deus vai ser tão total, tão direta, que não precisa mais de um lugar específico. A própria presença de Deus e de Cristo é o lugar sagrado. E a cidade ser um cubo perfeito, comprimento, largura e altura iguais, lembra o quê? O Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Isso. É como se a cidade inteira virasse o lugar santíssimo, a morada final, perfeita, de Deus com o povo dele. Que trajetória! Da tenda no deserto até a cidade inteira ser o lugar da presença. É a Bíblia inteira contando essa história de Deus querendo estar perto. O que nos leva para a pergunta prática da lição. Como é que alguém pode sentir, experimentar a presença de Deus hoje, aqui e agora? A gente viu a glória lá no tabernáculo, viu Jesus tabernaculando aqui. Como isso funciona para a gente hoje, sem a nuvem e sem Jesus andando aqui do lado? Essa é a pergunta de ouro para nossa fé hoje, né? A gente não tem mais aquelas manifestações físicas do mesmo jeito, a nuvem, o fogo guiando, mas o Novo Testamento garante que a presença de Deus não só continuou, como ficou acessível de um jeito novo, talvez até mais íntimo, depois que Jesus subiu e o Espírito Santo veio. O próprio Jesus prometeu, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Isso fala de uma presença real na comunidade. E também a presença dele agora vem pelo Espírito Santo. O Consolador. Sim, que ele prometeu enviar. O Espírito que mora na gente e com a gente, João 14. O nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6,19. Então a presença ficou mais interna, pessoal e na comunidade também, em vez de num lugar só. Exatamente. E tem aquele convite super pessoal, super íntimo, lá em Apocalipse 3:20, Jesus falando: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele. Isso é muito próximo. Muito. Descreve uma presença de relacionamento, de comunhão profunda, que está ali para quem responde. Não é uma presença que força a barra, mas que convida para interagir. A experiência hoje pode não ser tão espetacular para os sentidos como a nuvem de glória, embora Deus possa agir de formas surpreendentes, mas não é menos real. A gente percebe pela fé, se alimenta pela palavra, vive na oração, na comunhão com os outros irmãos, na ação do Espírito na nossa vida. Isso me faz pensar, se a presença é assim, relacional, um convite, talvez a nossa parte de perceber, de cultivar isso, seja maior hoje. A gente precisa estar atento para ouvir a voz e abrir a porta, como diz lá em Apocalipse. É uma ótima colocação. Parece que sim, né? Tem o elemento de resposta nossa, de busca ativa. Deus está presente e o convite está feito. Mas a experiência dessa comunhão, ela cresce quando a gente se volta para Ele, quando a gente tenta ouvir o que Ele está falando, quando abre espaço para Ele no dia a dia. Não é mágica, é relacionamento mesmo. Precisa cuidar. E por que é tão importante buscar isso? Buscar essa experiência da presença de Deus. Qual o efeito prático disso na vida? A importância é enorme. Assim como a nuvem guiava e protegia Israel lá no deserto, essa experiência consciente da presença de Deus hoje, ela traz o quê? Traz orientação para a gente no meio das confusões da vida, traz segurança, paz, mesmo quando tudo está difícil, traz força para mudar o caráter, para a gente refletir um pouco mais da glória dele, da bondade, da santidade e, muito importante, traz esperança. Liga a nossa vida agora, com as lutas e tudo, com aquela promessa incrível da gente morar para sempre com ele, lá na Nova Jerusalém. Entender que Deus quer tanto essa proximidade, desde a tenda, lá atrás, até a eternidade, é um convite muito forte. Não é só cumprir regra, é aceitar o privilégio de ter um relacionamento profundo com o Criador. E essa consciência de que Ele está presente o tempo todo é o que dá força para a gente continuar caminhando, perseverar, especialmente quando fica difícil,
que é um ponto que a lição vai explorar mais amanhã, né? Falar sobre manter o olho na promessa. A presença dele é o combustível para seguir em frente. Nossa, é uma jornada incrível mesmo, essa da presença de Deus. Desde aquelas coisas grandiosas no Antigo Testamento, até essa promessa de comunhão íntima, pessoal, que a gente pode ter hoje por Jesus e pelo Espírito, mostra um Deus que não desiste de estar perto da gente. Isso deixa muita coisa pra gente pensar. Como a gente busca, como a gente valoriza essa presença dele no nosso dia a dia. Se Deus quer tanto estar perto, desde a tenda até o bater na porta em Apocalipse, talvez a pergunta que fica é: o que será que impede a gente, hoje, de abrir essa porta e viver mais fundo essa comunhão que ele oferece, que transforma tudo? Fica pra gente pensar. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.